Imagine-se diante de um homem que não aceitou os limites impostos pela realidade. Nikola Tesla, o visionário que desafiou a física de sua época, os imperadores do mundo científico e até a própria morte. O que ele descobriu sobre a eternidade permanece um dos maiores mistérios não apenas da ciência, mas da história da humanidade. Não estamos falando de uma simples descoberta de energia ou invenção, mas de algo muito mais profundo, algo que abala os pilares do que acreditamos ser o fim. Se você ama mistérios e verdades ocultas, inscreva-se agora e ative as notificações, porque o que vem por aí vai desafiar sua mente. E antes de começar, deixe seu like para nos ajudar a revelar mais segredos como esse. Tesla não via a morte como uma linha fina que separa a vida da eternidade. Para ele, a morte era apenas uma parte de um ciclo maior, algo que ele acreditava estar além do entendimento materialista. Ele não se contentava com as explicações tradicionais sobre o fim da vida. Em vez disso, ele acreditava que a consciência humana, a parte mais íntima de nossa existência, não desaparecia após a morte do corpo físico. Em suas palavras, a vida era uma energia contínua, uma energia que se transforma e nunca desaparece, mas se modifica e se conecta ao universo de maneiras que a ciência moderna ainda não compreende. Este é o ponto crucial. Tesla não via a morte como um fim. Ele via a morte como uma transição, uma mudança para outra forma de existência. A visão de Tesla desafiava tudo o que sabíamos. Ele se atreveu a pensar que a consciência humana poderia continuar sua jornada, atravessando dimensões e transformando-se em uma energia ainda mais potente, ligada a uma vasta rede universal. Mas o que Tesla sabia exatamente? O que ele descobriu sobre a eternidade que foi tão poderoso que teve que ser silenciado? Prepare-se, porque o que ele revelou, mesmo diante das maiores mentes da ciência, mudou para sempre a forma como deveríamos ver a vida e a morte. Antes de seguirmos para os segredos mais profundos de Tesla, deixe-me te perguntar: você já parou para pensar se há algo além do fim que nos é apresentado? Algo que não se vê a olho nu, mas que talvez você já tenha sentido? Fique comigo, porque nos próximos minutos, você vai descobrir a primeira chave para entender a visão de Tesla sobre a vida após a morte. E talvez, ao final desse vídeo, sua visão sobre a vida nunca mais será a mesma. Agora, imagine por um momento que tudo o que você conhece, tudo o que você vê, toca e sente, é apenas uma manifestação de vibrações. Cada átomo, cada molécula, cada partícula de luz, nada está realmente parado. Tudo no universo, Tesla acreditava, está em constante movimento. A realidade, como a entendemos, não passa de uma orquestra de vibrações que ressoam de uma maneira que nos é invisível, mas que afeta profundamente tudo ao nosso redor. Tesla, em sua genialidade, não via o mundo como algo fixo, mas como um vasto campo de frequências. Ele acreditava que a matéria e a energia eram essencialmente a mesma coisa, e que tudo o que existe, incluindo a consciência humana menos, era uma forma de energia vibracional. Para ele, não existia distinção real entre a matéria física e a energia. Ambos eram, em essência, vibrações, e como tais, podiam se transformar e se manifestar de maneiras surpreendentes. E aqui vem o ponto mais revolucionário. Se a consciência é uma forma de energia, então ela não é limitada pelo corpo físico, ela não morre com a morte do corpo. Ela simplesmente muda de frequência. Tesla sabia que a morte não é o fim de nossa energia consciente, mas apenas uma mudança de estado, menos como se trocássemos de estação em um rádio. A música continua a tocar, apenas em uma nova frequência. Este é o segundo segredo de Tesla sobre a vida após a morte. Ele via a morte não como um ponto final, mas como uma transição vibracional, como o corpo físico perde a sua capacidade de vibrar em uma frequência específica. A consciência simplesmente se ajusta a uma nova frequência, menos uma frequência que está além do alcance dos nossos sentidos, mas que permanece viva, pulsante no grande campo de energia universal. Agora, antes de seguir para o próximo segredo de Tesla, eu quero que você pense: já sentiu algo estranho, algo inexplicável, em momentos de perda? Uma sensação de que alguém que partiu ainda estava por perto? Talvez você tenha experimentado isso sem saber o que era. Eu não vou te deixar sem explicação, pois o próximo segredo de Tesla vai se aprofundar justamente nesse ponto. Será que, ao nos conectarmos a essas frequências, podemos realmente sentir aqueles que já se foram? Fiquei atento, pois estamos prestes a explorar uma das revelações mais poderosas que Tesla guardou para a humanidade. Esse conhecimento pode mudar sua percepção sobre o que é possível em relação à vida e à morte. Agora imagine que a morte não seja o fim, mas apenas uma mudança de sintonia. Tesla acreditava profundamente que a vida e a morte não são conceitos separados, mas que fazem parte de um contínuo. Para ele, a morte era simplesmente a transformação da consciência de uma frequência para outra, um processo similar ao de mudar a estação de um rádio. O sinal, que é a nossa consciência, continua a existir, ele apenas se afasta da nossa percepção. Tesla estava além da visão tradicional, que coloca a morte como um corte brusco e final. Ele via a morte como uma transição entre dimensões,
um rebaixamento ou elevação de frequência dentro de um campo energético universal. O que realmente morre não é a nossa essência, mas apenas a forma como ela se expressa neste plano físico. Ao morrer, o corpo físico perde a capacidade de emitir uma determinada frequência, mas a consciência, menos nossa verdadeira essência, não é destruída. Ela se adapta, se ajusta e continua a existir em outra dimensão ou forma de realidade. Isso pode soar como algo que desafia a lógica, mas para Tesla fazia total sentido. Ele entendia que a realidade não é algo fixo, mas uma construção de energias e frequências em constante transformação. Por isso, a ideia de que a consciência possa atravessar a barreira da morte não era algo sobrenatural, mas uma parte do processo natural do universo. E esse conceito vai ainda mais fundo. Prepare-se, porque há algo mais profundo que Tesla descobriu, algo que nos foi escondido por mais de um século, algo que desafia a compreensão das religiões e da ciência. Tesla acreditava que a nossa consciência não estava presa ao corpo, mas que poderia se conectar a algo muito maior, um arquivo cósmico de informações. Imagine isso por um momento. Tudo o que você já fez, pensou e sentiu sendo registrado em um campo universal, aguardando para ser acessado após a morte. Esse é o quarto segredo de Tesla, e é algo que você jamais esperaria descobrir. Mas antes de seguir para essa revelação, pense. Já aconteceu de você ter lembranças vívidas de algo? Uma sensação de que já viveu algo antes? E se essa sensação de déjà vu, ou os momentos em que sentimos que já fomos aqui antes, forem na verdade nossa consciência sintonizando com algo que foi gravado em uma dimensão invisível? Agora que você está começando a perceber o grande plano de Tesla, não perca o próximo segredo. Ele vai te levar a uma área muito mais perturbadora, que explora a verdadeira natureza da consciência e como ela pode se conectar com outras consciências além do corpo físico. Prepare-se para o próximo passo, porque a revelação que vem a seguir vai desafiar ainda mais tudo o que você sabe sobre o que acontece após a morte. Agora que você começa a entender que a consciência não morre, apenas muda de frequência, é hora de mergulharmos em algo ainda mais surpreendente. O que se torna de tudo o que vivemos, nossas memórias, nossos sentimentos, nossas ações, nossas escolhas. Tesla acreditava que nada se perde. Cada ato, cada emoção, cada pensamento não desaparece com a morte. Ao contrário, ele via o universo como um enorme arquivo cósmico, onde tudo o que vivemos fica registrado. Imagine que cada experiência, cada momento significativo da sua vida, seja registrado em uma dimensão invisível, como se fosse uma espécie de banco de dados universal. Tesla acreditava que após a morte, nossa alma menos, ou melhor, nossa consciência menos se conectava a esse campo de informação. Não se trata de um conceito religioso ou espiritual, mas de uma ideia puramente científica. Para ele, tudo o que fizemos, pensamos ou sentimos permanece gravado em algum lugar do cosmos, e que em certos momentos, mentes sensíveis como profetas, visionários ou até pessoas com um nível elevado de percepção, podem acessar esses registros. Esses registros não são apenas uma lembrança do que aconteceu, mas uma espécie de continuação do aprendizado da alma. Eles formam um campo de conhecimento onde a consciência continua sua jornada, além da vida física. Tudo está ali, esperando para ser acessado, uma memória coletiva que transcende as limitações do tempo e do espaço. Tesla sabia que, se a humanidade entendesse isso, seria uma revolução completa. Não só a vida não termina, mas tudo o que fazemos tem um impacto cósmico e eterno. E aqui vai a parte que talvez te surpreenda. Tesla acreditava que, se soubéssemos como, poderíamos acessar esse arquivo cósmico enquanto ainda estamos vivos. Não precisamos morrer para nos conectar com essas memórias e conhecimentos universais. Mas o que isso significaria para você? Estaríamos realmente prontos para enfrentar esse nível de sabedoria e poder? Esses são os tipos de revelações que Tesla estava tentando trazer ao mundo. Mas o que ele descobriu foi muito além do que a maioria dos cientistas e pensadores estava disposta a aceitar. Agora que você começa a entender a profundidade disso, vamos dar um passo mais profundo. A consciência humana não está apenas registrada no universo, mas ela é capaz de se conectar com outras consciências, tanto vivas quanto mortas. Se você acha que está pronto para entender esse nível de conexão, fique atento, pois o próximo segredo de Tesla vai explodir ainda mais as limitações que você tem sobre a vida, a morte e a consciência. Eu te aviso, é algo que poucos se atrevem a discutir, mas você vai entender por que Tesla foi um homem à frente de seu tempo. Agora, chegamos a um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores das crenças de Tesla. Ele não acreditava apenas na continuidade da consciência após a morte, mas também na capacidade da mente humana de se conectar com outras consciências, tanto de seres vivos quanto de quem já partiu. Tesla via a mente humana como uma verdadeira antena cósmica,
capaz de captar e transmitir sinais para além do espaço e do tempo. Imagine que, assim como sintonizamos uma estação de rádio para ouvir uma música, também podemos sintonizar nossa mente para ouvir as frequências de outras consciências. Para Tesla, essa capacidade de se conectar com outros seres, vivos ou mortos, não era algo sobrenatural ou místico, mas uma habilidade natural da consciência humana, desde que soubéssemos como sintonizar nossas mentes corretamente. Em vez de depender de um espírito ou entidade para nos comunicar com os mortos, Tesla acreditava que nossa própria consciência poderia fazer essa ponte. O que chamamos de comunicação com os espíritos na visão de Tesla seria apenas um processo de ajuste de frequência, um processo científico, não místico. Mas há um detalhe perturbador aqui. Se nossa mente é capaz de se conectar com outras consciências, isso também significa que podemos ser invadidos por essas frequências. Tesla adverte que sem o devido preparo, nossa mente poderia ser influenciada por frequências externas, frequências que não pertencem a nós. Esse é um dos maiores perigos que ele via na manipulação da mente humana. A vulnerabilidade à manipulação por consciências externas. Quantas vezes você já se sentiu pesado ao entrar em um lugar? Ou percebeu uma sensação estranha em ambientes carregados de energia? Será que essa sensação de peso, de cansaço mental ou emocional, pode ser resultado de uma interferência externa, uma frequência que se prendeu a você? Tesla acreditava que esses fenômenos não eram apenas alucinações, mas sim interações reais, com energias que circulam no campo invisível. Aqui vem uma reflexão poderosa. E se as emoções e os pensamentos que você acredita serem seus não forem completamente seus? E se em vez disso você estiver captando sinais de outras consciências vivas ou mortas, sem nem saber? Isso abre um novo entendimento sobre o que significa ter controle sobre os próprios pensamentos e ações. Como Tesla sugere, nossa mente é uma antena que pode ser tanto uma fonte de luz, quanto uma fonte de confusão. A verdade que Tesla compartilhou é desconcertante, mas também profundamente reveladora. A consciência não é apenas algo que nos pertence, ela é uma parte de um campo energético universal, acessível a todos, mas que deve ser manejado com sabedoria. No entanto, o que vem a seguir é ainda mais profundo. Se a nossa consciência pode se conectar com outras consciências, será que há algo ainda maior que Tesla descobriu sobre a morte, que desafia toda a compreensão humana? Algo que pode mudar para sempre a maneira como você vê a vida e a morte? Chegamos ao segredo mais ousado de todos. Um segredo que poderia destruir de uma vez por todas o conceito de morte como o fim de tudo. Tesla acreditava que a morte não existia da maneira como a ciência e as religiões a retratam. Para ele, a morte não é um ponto final, mas uma passagem menos uma transição para outras dimensões e realidades paralelas. A vida não termina quando o corpo morre. Ela simplesmente se move para outra camada da existência, ainda invisível para os nossos sentidos, mas real e vibrante no campo energético universal. Tesla propunha que, assim como as ondas de rádio não desaparecem quando desligamos o rádio, a energia que constitui a nossa consciência não desaparece quando o corpo morre. Ela se desvia para outras frequências, outras dimensões, e continua sua existência. Essas dimensões não são ficções ou mitos, mas realidades vibracionais que coexistem ao nosso redor, mas que estão além da nossa percepção. Imagine um feixe de luz sendo projetado em diferentes direções. Quando o feixe atinge um obstáculo, ele pode se desdobrar, atravessar o obstáculo e continuar em outra direção. Da mesma forma, Tesla acreditava que quando o corpo físico morre, a consciência não se apaga. Ela se desdobra, atravessa a barreira da morte e continua a viver em outra frequência, em outras camadas da realidade. Esse conceito não apenas desafia a visão convencional da morte, mas também abre portas para entender o que as tradições espirituais chamam de mundos paralelos, reinos espirituais ou planos de existência invisíveis. Para Tesla, essas realidades não eram lendas ou mitos, mas dimensões vibracionais em que a consciência humana continua a se manifestar. Em outras palavras, a morte não é o fim de tudo. Ela é apenas a porta de entrada para uma nova forma de existência. Imagine, então, que a morte seja apenas a transição para uma nova vida, menos uma vida em uma realidade paralela, onde a consciência continua a aprender, evoluir e interagir com outras consciências. Isso mudaria completamente a forma como vivemos nossas vidas, não é? Se a morte não é um fim, mas uma continuação, você sentiria o mesmo medo da morte? Ou entenderia que a verdadeira essência de quem você é nunca pode ser destruída? Este é o segredo mais proibido de todos. O que Tesla soube e tentou compartilhar com o mundo, mas foi silenciado. A morte não existe como a entendemos. Ela é apenas uma mudança de plano, uma transformação da consciência. E se isso for verdade, se Tesla estivesse certo, e se a morte for apenas uma transição para uma nova vida, em outra realidade? Agora pense por um momento. Se você não tivesse mais medo da morte, como viveria a sua vida?
Que decisões tomaria? Quais riscos você teria coragem de enfrentar, sabendo que no fundo você nunca pode realmente acabar? A liberdade que Tesla nos oferece com essa revelação é incomensurável, porque ao compreender que a morte não existe, você é libertado das amarras do medo e começa a viver com a verdadeira compreensão da eternidade. Tesla, o homem que trouxe luz ao mundo com suas invenções, também tentou trazer luz ao maior mistério da humanidade: o que acontece após a morte. E ele nos deixou a chave para essa verdade, uma chave que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida, a morte e a realidade. Agora eu te pergunto, se você soubesse que a morte não é o fim, como isso mudaria sua percepção sobre a vida? O que você faria diferente? Comente abaixo, compartilhe suas ideias, e se este vídeo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo revelações como essas, que foram escondidas por tanto tempo. O pensamento de Tesla nos oferece mais do que apenas uma visão revolucionária da física e da eletricidade. Ele nos dá a compreensão de que somos mais do que simples seres mortais. Somos energia eterna, conectados a um campo universal de sabedoria e consciência. A morte não é o fim, mas apenas uma passagem para um novo começo em um campo vibracional infinito. E agora, ao saber disso, você está pronto para viver de uma forma diferente. Lembre-se, a verdadeira transformação começa quando você entende que a vida nunca acaba. Ela apenas se transforma. Sempre. Agora que você conhece os segredos mais profundos de Tesla, não deixe esse vídeo acabar sem deixar seu like e mostrar que você também acredita que a morte não é o fim. Se inscreva para não perder nenhuma revelação que vai transformar sua visão sobre o mundo. E se esse conteúdo mexeu com você, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir isso.